A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Estamos hoje aqui para continuar o estudo do livro de Crônicas. Hoje é o capítulo 18, de 17 versículos, né? Diversas vitórias de Davi. Irmãos, diversas vitórias de Davi. Se você meditar, nós meditar, e você tirar um pouco aqui o nome de Davi, colocar o seu e o nosso aqui, irmãos. E a gente pensar nisso, muito sério, irmãos. Diversas vitórias, você coloca o seu nome, eu coloco o meu. É o que Deus dá para nós, irmãos. É o que Deus quer continuar dando e vai fazer. A Bíblia diz assim que tudo é possível àquele que crê. Oh, glória, aleluia. Deus não chama os capacitados, mas capacita, irmãos. Aleluia. Ele te escolheu. Não porque você era capaz, mas nós não tendo capacidade. A palavra do Senhor fala assim, que a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Versículo 1 fala assim para nós assim, ó. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E tomou Agate e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Vamos ler até o 5. Também derrotou os moabitas, e os moabitas foram por servos de Davi, pagando tributo. Também Davi derrotou Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele lá estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Irmãos, vocês veem aqui, nós vemos na palavra, que Davi, ele ia de encontro com o inimigo, irmãos, e tinha vitória. Por quê? Porque Deus era com ele, irmãos. Porque ele cria. Porque, irmãos, ele tinha... Davi, muitas coisas que ele fazia no seu dia a dia, que nos ensina a ter em prática, irmãos. Davi fazia tudo para Deus de todo o coração. Davi servia ao Senhor com alegria. Davi servia o Senhor, irmãos, porque o Senhor entra na vida dele, porque o Senhor, ele era grato pelos benefícios de Deus, irmãos. Num dos salmos fala assim, ó, que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Hoje, irmãos, me perguntaram assim para mim, assim, se a pessoa que diz que serve a Deus pode ouvir certos tipos de música ou fazer algumas coisas. Eu falei assim, olha, todas as coisas as pessoas podem fazer. Mas a palavra de Deus fala isso para quem ama o Senhor e crê na palavra. Mas tudo não me é lícito. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu posso fazer. Irmão, então é muito sério isso aí. Se você ama o Senhor, se nós amamos o Senhor, nós queremos agradá-lo, queremos viver em santidade, queremos andar com Ele, queremos estar com Ele, queremos estar na presença do Todo-Poderoso e desfrutar dessa comunhão, irmãos. Então Davi, ele desfrutava da comunhão de Deus. Davi tinha o Senhor por seu amigo. O Senhor era com ele, andava com ele, estava junto dele. O Senhor era o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu baluarte, a sua segurança, irmão. Deus, ele quer ser o seu baluarte, o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, nas horas de alegria da sua vida, nas horas de dificuldade, em qualquer momento da sua vida, Deus quer ser o seu amigo. Irmão, tem pessoas que vêm até a Deus quando precisam, quando as coisas ficam difíceis. Não, sirva o Senhor em qualquer momento, irmãos. Adore o Senhor em todo tempo. Seja grato a Deus, irmãos, em todo segundo da sua vida. Por isso que Davi era vitorioso, irmãos. Davi conquistava diversas vitórias, aleluia. Versículo 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer e os trouxe a Jerusalém. 8. Também Tibate e Decum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi em muitíssimo cobre, que foi do que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. 9. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruiria todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobã,
10. Mandou de seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado contra Adaezer e por haver lhe ferido, porque Adaezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. Irmão, os inimigos, irmãos, quando vê Deus na nossa vida, na sua vida, irmãos, eles têm que ceder, eles têm que reconhecer, eles têm que, irmãos, que dar glória a Deus, irmãos. Você vê em muitas passagens na Bíblia, pessoas que não queriam servir o Senhor, mas quando iam ter com alguém, falavam assim, ó, aquele é um povo de Deus, aqueles não mexa com eles. Lá no meio deles há profeta. Quantos exércitos, irmãos, inimigos, falaram para os seus senhores, ó, lá no meio deles é um profeta, aquele povo é de Deus, cuidado, não mexa com eles. Irmão, o inimigo tem que ver Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, tem que ver Deus na nossa vida, irmãos. Sem nós precisarmos abrir a nossa boca nas bênçãos, nas vitórias, nas lutas, nas provas, nas dificuldades, fala assim, Deus vê Deus nisso, sim. Mas como? Eu não consigo entender isso aí. Quando você está vivendo uma batalha, você está vivendo uma adversidade, você está vivendo uma dificuldade, as pessoas que estão torcendo para a sua derrota, para a minha derrota, vê você se portar diferente, agir diferente, pensar diferente, falar diferente, aleluia, e continuar adorando ao Senhor, irmãos, eles têm que se converter. Eles têm que ceder, dizer que Deus é na sua vida, Deus é verdadeiro. Mesmo você não tendo nada, você está agradecendo, você está buscando, você está orando, você está congregando. Irmão, e Deus, ele se agrada disso, irmãos, da nossa fidelidade. É orar, irmãos, em todo tempo, é antes da batalha, é durante a batalha e depois dela, irmãos, que isso fala comunhão, dependência. Você e Deus, Deus e você, nós junto com o Senhor, irmãos. Ah, que bênção maravilhosa, aleluia. Continuando aqui o 11. Os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro, que trouxeram a todas as demais nações, dos edomeus, dos moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomeus no vale de Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savissá, escrivão. Benaia, filho de Joiada, estava sobre os guerreiros e peleteus. Também os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Então os irmãos vê que mais uma vez lemos aqui que o Senhor era com Davi por onde ele ia. Irmãos, isso marca na vida de uma pessoa. Isso marca na trajetória de uma pessoa. Quem está ao seu redor, quem está de olho em você, te observando, seus passos, suas ações, suas atitudes, pedindo tirar informações da sua vida e da minha, para ver se você continua mantendo a fé, a comunhão, a posição de adorador ao Senhor. Ver alguém dizer assim, Deus é com ele por onde ele vai. Onde ele está, Deus é com ele. Onde ele entra, Deus é com ele. Onde ele sai, Deus é com ele. Isso faz toda a diferença. A presença, aleluia, a fé no Senhor. E Deus é com Davi aonde que ele ia, com você, livrando, guardando, protegendo, confirmando cada passo que você der. Irmão, que maravilhoso esse capítulo 18, irmãos. Diversas vitórias de Davi. Tire Davi, coloque o seu nome, irmãos, o nosso nome, irmãos, e vamos estar com o Senhor. O Senhor tem que ser conosco por onde a gente estiver, irmãos, para confirmar o chamado na nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. 1 Crônicas, capítulo 18, encerrado. Que Deus te abençoe. Ajude nós aí, irmãos, compartilhando o link, trazendo inscritos para o canal, deixando um joinha, para o canal estar sendo bem visto para a glória de Deus. Se você quiser, deixe um comentário. Mas ore por nós, oramos por vocês, irmãos. Aleluia. E as pessoas que vão ainda ver, seja você um instrumento de Deus para levar essa palavra até as pessoas no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.